Te damos toda a honra, Espírito Santo. Que nós venhamos diminuir nessa noite para que Tu cresças. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo. Sou missionário junto com a minha esposa Andressa. Nós somos missionários dessa igreja e fomos enviados para a cidade de Videira, na igreja Aba Videira. Estamos servindo lá como missionários. E hoje eu tive essa oportunidade de trazer uma mensagem do Senhor para o teu coração, amém? Então que vocês possam recebê-lo nessa noite. Recebê-lo, Espírito Santo. Pode se assentar. Estamos falando nessa semana sobre o Espírito Santo, não é verdade? Quem aqui já aprendeu muitas coisas sobre o Espírito Santo no decorrer dessas semanas? Ele é o nosso amado? Ele é o nosso amigo? Ele é o nosso companheiro? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Antes de entrar na mensagem, nós queríamos dar as boas-vindas aos visitantes que estão nos visitando nessa noite. Que o Espírito Santo possa te pegar nessa noite. Deixa Ele te pegar. Um dia eu deixei Ele me pegar e Ele me transformou, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos lá. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo, quando ele finaliza essa carta para a igreja de Coríntios, ele finaliza abençoando essa igreja dessa maneira. Ele diz que a graça, algo de Jesus, esteja sobre nós. Depois ele continua dizendo, e que o amor de Jesus, a de Deus, esteja sobre vocês também. Ou seja, Paulo, ele declara sobre a igreja alguns benefícios daquilo que Deus e Jesus pode nos proporcionar. Mas quando ele fala do Espírito Santo, ele diz que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Ou seja, nós precisamos como igreja entender que nós devemos andar em comunhão com Ele. Paulo entendia isso, Paulo entendia que precisava andar na comunhão com Ele. E se tem uma pessoa que nós negligenciamos todos os dias, é a comunhão com o Espírito Santo. Essa palavra comunhão, no grego ali ela tem dois significados. O primeiro é companheirismo, com intimidade, com íntima amizade. Existe dois significados muito importantes nessa palavra comunhão do Espírito Santo que Paulo revela. A primeira é companheirismo de intimidade, íntima amizade. Então Paulo, quando estava declarando ali para a igreja de Corinto, ele estava dizendo assim, que o Espírito Santo seja íntimo em amizade com vocês. E João capítulo 14, versículo 12 ao 17, quando Jesus Cristo começa a revelar o Espírito Santo aos seus discípulos, a palavra de Deus diz assim, João 14, versículo 12, em verdade lhes digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Você crê no Senhor Jesus? Você fará as obras que Ele fez. E Ele diz, e outra, maior fará. Se Jesus andou sobre as águas, meu irmão, nós vamos voar sobre as águas. Só alguns vão voar. E ele continua dizendo, porque eu vou para junto do Pai. Isso nós precisamos entender como igreja.
A palavra de Deus diz que Deus está no seu trono. E a palavra de Deus também diz que quem está à sua direita? Jesus Cristo. E a palavra diz que se alguém está na sua esquerda, na minha Bíblia não, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus, o Senhor Pai, está sentado no trono. E à sua direita está Jesus, que é isso que Jesus acabou de falar. Porque eu vou junto para o meu Pai. E o texto continua. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então Jesus estava falando, discípulos amados, quando eu subir aos céus junto ao Pai e sentar à direita dele, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Paracleto. Essa palavra consolador ali é Paracleto, que significa convocado a estar conosco todos os dias. Então existia essa promessa para nós, que Jesus falou, eu vou subir ao Pai. Aonde Jesus está agora? Sentado à direita de Deus. E o texto continua dizendo, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então, ou seja, Pai está sentado no trono, Jesus está sentado à sua direita, e o Espírito Santo está sentado no trono do teu coração. O Espírito Santo está sentado aí. Já se comunicou com Ele esse dia? Já falou para Ele, Espírito Santo, eu te amo. Essa palavra companheirismo, essa palavra comunhão que Paulo declarou é de uma íntima amizade. E muitas vezes nós negligenciamos Ele, ou muitas vezes não sabemos nem para quem pedir. Se é para o Pai, se é para o Filho, se é para o Espírito Santo. Mas Jesus nos ensina que quem está com nós aqui é Ele, o Espírito Santo, o convocado a estar conosco. Ele é o nosso companheiro. Só que muitas vezes, meus irmãos, muitas das vezes, nós tratamos Ele como uma amante. E esse é o título da minha mensagem. Nós temos um companheiro, não um amante. Por quê? Porque muitas das vezes nós só queremos aquilo que Ele pode nos proporcionar. Muitas vezes nós só queremos aquilo que Ele pode nos dar, que é poder, que é para curar os enfermos, que é para expulsar os demônios. Quando o Senhor falou para mim assim, o Espírito Santo falou ao meu coração, Du, eu não sou a tua amante. Eu caí em choro e pedi perdão para Ele, porque muitas das vezes eu procurava apenas quando eu vinha aqui na igreja. Muitas das vezes eu só procurava quando o louvor começava a cantar. E passava semanas e semanas sem falar com Ele. Mas quando eu precisava, dentro do GC, orar por alguém, eu clamava por Ele. Ou seja, eu só queria aquilo que Ele poderia me proporcionar. E uma amante, a gente só quer aquilo que ela pode, ou que Ele pode nos proporcionar. Uma amante só vai satisfazer os desejos da nossa carne. Uma amante, ela ou ele não quer um relacionamento profundo. Não quer colocar uma aliança. Mas o Espírito Santo não, Ele é o nosso companheiro.
Ele quer estar no momento que você está comendo. Ele quer estar no momento em que você vai deitar e vai dormir. Ele quer estar no momento que você está trabalhando. Tiago 4,5 diz assim, Tiago 4,5. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em... Muitos daqui são casados ou namorados, né? Quantos daqui já sentiam um ciúminho por causa da sua esposa ou por causa do seu marido? Acredito que todos. Por quê? Porque aquilo que a gente ama, a gente quer cuidar. Porque aquilo que a gente ama, a gente quer guardar para nós não queremos perder. E assim é o Espírito Santo com nós, Ele não quer nos perder. O Espírito Santo não quer nos perder. Abre para mim, por gentileza, Salmo 139, versículo 7. O Espírito Santo, Ele tem ciúmes de ti. Tu já pensasse em estar num relacionamento com a sua esposa e você somente se relacionar com ela para ganhar algo? Isso não é um relacionamento, isso é um abuso. Salmo 139 diz, para onde me sustentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8. Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Porque o Espírito Santo, Ele está sempre atrás de nós. Não tem como fugir dele, porque Ele tem ciúmes de nós. E muitas vezes nós negligenciamos Ele, tratamos Ele como uma amante. Eu só quero, a hora que eu precisar de ti, eu te dou um telefonema. Mas irmãos, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, quando nós começamos a criar uma íntima amizade com Ele, Ele começa a gerar coisas em nosso espírito. Ele começa a gerar a eternidade no nosso espírito. Quando nós começamos a se relacionar com Ele, aquele que foi convocado a estar conosco todos os dias, Ele começa a gerar o céu dentro de nós. Romanos 8, 26 e 27 diz, olha o que o Espírito Santo faz em ti. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa... Sabe aquele pecado que tu sempre está caindo? Sabe aquela fraqueza que muitas vezes tu até ora como Paulo orou, Pai, aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Sabe aquela fraqueza? Ele vai te ajudar. Você só está caindo na mesma coisa porque está tratando Ele como uma amante, não como uma íntima amizade. E o texto continua. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós oramos ao Espírito Santo. Ele pega a nossa oração, leva ao coração de Jesus. Jesus sentado à direita do Pai no trono diz, Papai, é isso que eles querem. E Jesus diz, tudo que pedirem em meu nome, assim fará. Sabe por que muitas das coisas a gente não recebe? Porque nós não temos relacionamento com Ele. Porque nós não temos uma íntima amizade com Ele. Naquele
Capítulo que eu falei primeiro de 2 Coríntios, capítulo 13, que diz que a graça do Senhor, que a graça de Jesus e o amor de Deus vem sobre nós, sabe como? Pelo Espírito Santo. A graça de Jesus é derramada sobre nós, ou o amor de Deus vem derramado ao nosso coração através dele. É tudo por intermédio dele. Nós vamos sentirmos-se perdoados pelos nossos pecados através dele. Nós vamos sentir o amor de Deus através dele. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Cara, é muito triste porque existe muito cristão dentro da igreja órfão. Tem muito cristão dentro da igreja que não entende o amor do Pai. Que não é filho de Deus porque não tem relacionamento. Porque quem gera em nosso espírito que somos filhos de Deus é o Espírito Santo. Ou seja, quanto mais eu me relaciono, mais eu sinto que eu sou filho. Gálatas 4, do 6 ao 7 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse clama, papai. Essa palavra Abba quer dizer papai. O Espírito Santo nos eleva a lugares mais íntimos ao coração do Pai. Deus não é só pai, Ele é papai. Ele é paizinho. Talvez você chegou na primeira vez nessa igreja e nunca foi amado pelo teu pai, mas hoje tu vai sair daqui amado pelo Pai. Hoje tu vai sair dizendo aqui, papai, papai. Porque é o Espírito Santo que testemunha no nosso espírito, o que clama, ele gera um clamor dentro de nós dizendo, papai. Você vai perceber que ao decorrer dessas semanas, a tua oração vai ser, bom dia, papai. Bom dia, meu amigo Espírito Santo. 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 21 ao 22, na versão NVI, diz assim, ó. Ora, é Deus que faz em nós e vocês permaneceres firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu e nos selou com a sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nosso coração, como garantia do que está por vir. O Espírito Santo, Ele é um selo dentro de nós, que diz, nós somos do papai. Ou também nós somos, o Espírito Santo é como uma escritura de um terreno, que diz, não, esse aqui é meu. O Espírito Santo é o que gera a eternidade dentro do nosso coração. Nós só sabemos que somos salvos porque o Espírito Santo nos selou. Ele garante a nossa salvação, meu irmão. Gálatas 5, 16 ao 25, é tão conhecido esse versículo. Paulo fala com uma autoridade sobre isso, dizendo, Gálatas 5, 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, vivam na comunhão do nosso amigo, vivam na comunhão dele, vivam uma íntima amizade com ele. Aí sim, ó, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pare de lutar contra a tua carne. Pare de lutar contra os teus pecados. Mas se relaciona com Ele. Quem aqui já muitas vezes chorou? De novo eu caí por isso. De novo eu estou pecando por isso.
Falta de relacionamento com Ele. Porque quando nós andamos com Ele, nós andamos em vitória. Porque quando nós andamos em intimidade com o Espírito Santo, nós não temos prazer mais no pecado. Por quê? Porque chega uma altura da intimidade com o Espírito Santo que tu não quer mais feri-lo. Porque tudo que tu vê, Ele vê. Tudo que tu ouve, Ele ouve. E tudo que tu fala, Ele está ouvindo. Aquele que sonda, Ele sabe os teus sentimentos e emoções. E a Bíblia diz, não apaguei o Espírito ao qual vocês foram selados. Então nós podemos muitas das vezes entristecê-lo com as nossas ações erradas. E nós entristecemos Ele por falta de relacionamento. E o texto continua, porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo companheiro de vocês, vocês não estão debaixo de condenação ou da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, ciúmes, iras e discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que profundo isso. Ou seja, Paulo está dizendo, aquele que anda na carne não herdarão o reino de Deus. E é incrível que Paulo aqui ele está falando para uma igreja. Ou seja, pessoas que entendiam que precisavam andar no relacionamento com o Espírito Santo. Paulo identificou que a Gálatas Church estava vivendo só na carne. Estava tratando o Espírito Santo como uma amante. Cuide para que a tua carne não te manipule para você tentar manipular o Espírito Santo. Muitas das vezes a tua carne vai fazer você apenas tratar o Espírito Santo como uma amante. Ela te força a ficar no pecado. Depois ela dá permissão a ti, agora pode ir lá para o Espírito e clama a Ele. Profundo isso, né? Então isso nós precisamos cuidar. Ande com o seu companheiro. Olha só o que o texto continua dizendo assim, ó. Olha só o que é o fruto dele, olha só. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Olha quantas coisas, nós já aprendemos tantas coisas. O Espírito Santo ele te dá filiação. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo nos selou como a propriedade de Deus. Viu como o Espírito Santo não se limita apenas em poder, porque Ele quer fazer algo em nós. Primeiro Ele faz algo em nós, para depois nós fazer algo em alguém. Primeiro Ele vem e nos transforma, para depois nós transformar. E Ele continua dizendo, contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. E os que estão em Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, ou se vivermos com nosso amigo, companheiro, andemos também com Ele. Em companhia com Ele. Está vendo que todos os versículos que nós lemos, sempre está apontando para isso? Relacionamento, com intimidade íntima com Ele, comunhão com Ele. Hoje eu não estou trazendo aqui nada novo. É o feijão com arroz.
Mas não é o feijão com arroz que todo dia nos alimenta? É isso. O Evangelho é simples. É comunhão com Ele. Tem tanta gente morrendo na teologia. Hoje eu estava falando com o pastor. Teologia é bom, mas sem o Espírito mata. Romanos 5,5 diz assim, ó: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Lembra de 2 Coríntios que diz que a graça de Jesus e o amor de Deus é derramado por Ele em nosso coração. Você precisa se sentir amado, meu irmão. Você precisa se sentir. Se você veio nessa noite aqui e não se sente amado, essa noite você vai sair daqui amado. Porque o Espírito Santo vai gerar um amor no teu coração incondicional. Tu vai ver que até o final do culto você vai querer abraçar todo mundo. E pode vir me dar um abraço, porque eu quero receber desse abraço dele. Deixa ele te envolver com o amor dele. Por que Jesus diz, ame aquele que te persegue, mas como que eu vou amar aquele que me persegue? Nós conseguimos amar aquele que nos persegue só com o amor dele. O amor do nosso companheiro. João 14:26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará. O Espírito Santo nos ensina em muitas das coisas. E o texto continua, a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu lhe disse. O Espírito Santo é que vai nos ensinar todas as coisas. A.B. Uber diz assim que ele é o pastor auxiliar da sua igreja. Porque ele entendeu que o pastor principal e sênior da sua igreja é o Espírito Santo. Ele disse que foi numa convenção um dia e pediram para que os pastores levantassem para que eles pudessem orar. E nisso ele se levantou. Mas olhando com os nossos olhos, ele é um pastor principal da igreja, mas ele se levantou. E outros pastores perguntaram assim, mas tu não é um pastor sênior? Aí ele fazia assim, sim. Mas eu levanto porque eu reconheço que o Espírito Santo é o pastor principal. Você precisa entender, meu irmão, você que é líder de GC, você não é o líder de GC. Você é o vice-líder do GC, porque o líder principal é o Espírito Santo. Você que é discipulador, você não é o discipulador principal, porque quem é o discipulador principal é o Espírito Santo. Deixe ele. Pai, você não é o pai principal, deixe o Espírito Santo ser pai do teu filho. Ele é íntimo, não é, né? Olha quanta coisa que nós tiramos dele nessa noite. E tem muitas das outras coisas. Não dá vontade já de se relacionar com ele? Fala baixinho aí para ele, obrigado Espírito Santo. Nós chamamos nosso amigo. Obrigado porque nós somos filhos por causa de Ti, nós somos selados por causa de Ti. Obrigado porque o Teu amor, o amor de Deus se manifesta no nosso coração por causa de Ti. E muito mais do que isso, nos perdoa por nos tratarmos você como uma amante. O outro significado da palavra comunhão que Paulo declara sobre a igreja de Coríntios lá, que é a comunhão do Espírito Santo, é trabalhar em parceria. Agora sim, meus irmãos, nós vamos entrar no poder. Quem gosta do poder? Eu gosto, eu amo tudo isso. Agora nós vamos entender que Ele é que faz as coisas. O segundo significado
Quando Paulo abençoa aquela igreja, ele está dizendo assim, que vocês têm essa comunhão com o Espírito Santo de íntima amizade, mas também que vocês tenham ele como parceiro de evangelização. João 15, versículo 26 ao 27 diz: quando vier o seu parceiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo ele foi enviado para testemunhar Jesus. O Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. O papel do Espírito Santo é transformarmos nós, mas também testemunhar Jesus. O Espírito Santo só está na terra porque ainda existem pecadores. E nós só estamos na terra porque ainda existem pecadores. Por isso que tudo que o Senhor faz em ti, não é só apenas para ti, é para o próximo. Se Deus te abençoa com fortunas e dinheiro, tu precisa entender que não é só para ti aquilo, é para que tu abençoa o próximo. Se o Espírito Santo te enche de poder, não é para ti, é para que tu abençoa o próximo. Quando eles foram tomados lá em Atos, diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam conforme a necessidade dos outros. Então tudo que Deus te dá não é para ti, é para o outro. Estão entendendo? Atos 1, Atos 1, versículo 4 até o 9 diz assim, ó, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Aqui Jesus ele tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou, e é engraçado que a Bíblia fala que Jesus estava comendo com eles. Ou seja, quando a gente ressuscitar com Cristo, nós vamos comer, meu irmão, não fica triste. Nós vamos continuar comendo, porque Jesus estava sentado na mesa com eles, e estava comendo com eles, e disse: não se afastam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Quem é a promessa? A qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer. Olha só que interessante isso aqui. Jesus estava dizendo para eles que tinha uma promessa, meu irmão. Já pensou, tu ouvir da boca de Jesus: ei, existe uma promessa. E os caras com uma mentalidade de: mas e o povo de Israel? Eles mal sabiam que promessa que era essa. E muitas vezes nós estamos assim, cegos. Será o que vai acontecer com o Brasil nessas eleições? Meu irmão, olhe para a promessa. Não cabe a vocês conhecer tempos e épocas, meus irmãos, que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Essa palavra poder, muitos de nós aqui já conhecem, é o dunamis. No grego ali é o dunamis. O que é dunamis? É o dinamite. O que é dinamite? Se nós estourarmos um dinamite aqui, ele vai mudar o ambiente deste lugar. Nós começamos, eu e a Andressa, nós estamos fazendo um projeto lá na cidade de Videira, chamado Casa de Paz, onde nós vamos na casa da pessoa, e por 8 semanas nós estamos ali, cantando louvores, adorando, buscando a presença do Senhor. Conhecemos uma família, pensa numa família destruída, meu irmão. O dono daquele sítio, ele tinha perdido, fazia 2 meses, a sua esposa, de câncer. No mesmo sítio, mora a sua filha, com 3 meninas. E o marido dessa moça morreu de câncer.
E muito mais do que isso, a sua filha estava com câncer. Então o ambiente daquela casa estava todo destruído. Passou 4 semanas da casa de paz. Oramos por aquela moça. Declaramos a cura sobre ela. Ela tinha câncer na tireoide e no fígado, ou rim. Rim, né? Fígado. Oramos por ela. Na outra semana a mãe dela mandou uma mensagem desesperada, com um exame escrito, carimbado assim em vermelho, urgente. Mas nós continuamos firmes no poder. Na outra semana ela vai para Florianópolis fazer o exame. Na outra semana, olha quantas semanas eu fiquei aflito esperando o resultado que eu já sabia que ia acontecer. Aquela mãe manda mensagem para nós dizendo, a médica caiu de queixo, sumiu tudo. Irmãos, o ambiente daquele sítio, o ambiente daquela casa estava de uma forma, mas quando o Dunamis entrou, quando o poder entrou, começou a mudar as coisas. O semblante daquele senhor é diferente. Ele diz, vocês parece que caíram como paraquedas aqui no sítio. Eu falei, não, é o companheiro. Eu falo para ele, ele é bem colono. Eu falo para ele assim, ele toma muito chimarrão. Eu falo assim, seu Idevaldo, puxa a cadeira para Jesus todo dia e toma um chimarrão com ele. E ele começou a colocar em prática. Dá de ver o semblante desse homem transformado, gente. Todo dia ele toma um chimarrão com Jesus. Todo dia ele toma um chimarrão com o Espírito Santo. Eu digo para ti, toma o teu café da manhã com o Espírito Santo. Se envolva com ele intimamente, meu irmão. E o texto continua, mas você receberá um poder ao descer sobre vós o teu parceiro. Aí ele diz, e serão as minhas testemunhas. Essa palavra testemunha quer dizer mártires, que significa os mártires, aqueles homens que morreram por amor a Jesus. Foi Jesus também, porque Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai. E quando nós se tornamos testemunhas de Deus, a gente não quer mais fazer a nossa vontade, a gente só faz a vontade do Pai. Por isso que nós temos que ser cheios desse poder. Paulo diz, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Já pensou, cara, tu dizer hoje isso, se eu morrer hoje é lucro. Mas olha o que ele tinha, convicção. Porque ele sabia com quem ele andava. Parceiro Espírito Santo. Em toda Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e confins da terra. É interessante a gente destacar isso. Sabe por que muitas vezes a gente não ganha pessoas para Jesus? Porque nós não estamos em Jerusalém esperando a promessa. Nós estamos indo para Samaria, para a Judeia. Nós estamos tentando evangelizar com a nossa própria força. Não dá certo, meu irmão. Mas quando nós esperamos a promessa, esse poder, é diferente. Aí Jesus promete o Espírito Santo, chega no capítulo 2, a promessa vem. Ah não, vocês não entenderam. Jesus promete o Espírito Santo, chega capítulo 2, diz que eles estavam reunidos em um só lugar, e de repente veio. E eles foram tomados pelo Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E o que aconteceu, meu irmão? Enquanto eles estavam lá, cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz, não se embriagueis com vinho, mas deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. E eles estavam cheios, e quando nós estamos cheios, a multidão vem. A Bíblia diz que aquele barulho foi tão grande, que povos começaram a vir ver o que estava acontecendo, e chegaram lá e falaram, não são judeus como estão falando na sua própria língua, na nossa própria língua.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a multidão vem. Pare de correr atrás da multidão. Pare de correr atrás das pessoas. Corra para a presença. Porque quando nós estiver cheio da presença, as pessoas vão vir. Jesus corria atrás de pessoas. Mas quem corria atrás de Jesus? Enche dele. E eu acho interessante dessa passagem, porque a Bíblia diz que eles ficaram atônitos. O que está acontecendo? Eles estão falando, que loucura é essa? Alguns zombavam, a palavra de Deus diz que alguns zombavam. Não, eles estão bêbados. Mas quando falaram que eles estavam bêbados, se levantou Pedro, meu irmão. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo. Lembra quem era Pedro? Pedro era aquele que tinha negado Jesus, que tinha falado assim, não, Jesus eu nem conheço. Não, Jesus, não, eu nem conheço. Era aquele Pedro que tinha pegado suas redes de volta e tinha voltado a pescar. Aquele Pedro traíra, que era até agora o meu parceiro, mas agora já me negou. Mas não, quando a promessa veio, ele entendeu que ele teria que ser testemunha. Aí a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse para aquelas pessoas, essa é a promessa do meu Pai, essa é a promessa que Jesus prometeu. Aí eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a trazer versículos. Ele começa a declarar sobre Joel, que era a promessa que derramaria do seu Espírito sobre... Olha o que o Espírito Santo faz, ele começa a trazer à tona a Bíblia ao nosso coração. Quando você está cheio do Senhor, a Bíblia começa a fluir dentro de ti. E Pedro então era todo... com medo, agora Pedro ele estava mudando de dedo, foi vocês que crucificaram esse Jesus, a qual vocês estão vendo a promessa. Então agora era aquele Pedro cheio do Espírito Santo, dando de dedo na cara daquelas pessoas. Ele já não tinha mais a vida dele por preciosa, quer me matar agora? Pode vir! Porque ele estava cheio, meu irmão. E quando nós estamos cheios, nós passamos a ter vergonha por Jesus. Jesus nos chama para uma aventura com Ele. Se tu acha que ser cristão está chato, é porque tu não está se aventurando com Ele. Esses dias eu acordei com uma dor nas costas. Eu acordei e falei, cara, essa dor nas costas não é minha. Porque Jesus já levou na cruz as minhas dores. E nisso tinha um pedreiro trabalhando na nossa casa. Eu falei, deve ser o pedreiro. E eu saí de manhã cedo, fui lá, eu falei, mano, tu vai achar que eu sou meio louco ou retardado. Mas deixa eu te falar, tu tá com dor nas costas? Ele olhou para mim e falou, um pouco. Eu falei, cara, é porque eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus manifesta em mim a dor. Mas então eu declaro a cura sobre a tua vida. E nisso comecei a evangelizar ele, comecei a falar do amor de Jesus para ele. E ele, eu sou testemunha de Jeová, ele disse. Eu falei, cara, que bom, mano, e tu tá indo? Não, eu estou bem relaxado. Sabe, meus irmãos, Jesus nos chama para uma aventura com Ele. Vamos se aventurar com Ele. Vamos sair do barco e andar sobre as águas. Pedro afundou logo na frente, mas ele é o único na Bíblia que diz que andou sobre as águas. Vive em aventura com Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, foi vocês. E olha que interessante isso aqui, Atos 2:37, nessa continuidade desse contexto, diz assim, ó, quando aqueles caras ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Sabe qual que é o nosso problema hoje? Para nós ganharmos as pessoas para Jesus, nós estamos querendo convencer as pessoas. O nosso papel é pregar o evangelho, não convencer. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o nosso amigo Espírito Santo. Pare de convencer as pessoas. Olha aqui, aí Pedro nos ensina a pregar o evangelho. Ele diz, Atos 2:38, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos seus pecados. Aí Pedro diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro está falando assim, ó, aquilo que eu tenho pode ser seu. Viu que quando o Senhor nos enche, não é para nós mesmos? O Senhor te enche para um propósito. Mas nós precisamos levar as pessoas ao arrependimento, meu irmão. Porque Jesus falou, o mundo não pode vê-lo e nem conhece. Então, se nós não levarmos as pessoas ao arrependimento com a presença do Espírito Santo, eles não poderão receber o Espírito Santo. Porque o mundo não pode ver e nem recebe. O nosso papel de pregar o Evangelho é só mostrar a cruz, aquilo que Jesus fez, mas com a presença. Quem aqui já pregou de uma forma assim? Tu olha para aquela pessoa, tipo assim, pô, acho que eu vou ali evangelizar o neto. Ai, será, cara? Mas o que eu vou falar? Ih, não sei nem o que eu vou falar, deixa quieto. Mas o que nós devemos ir? Ou vocês já fizeram assim, ó. Vai evangelizar alguém e fala assim, ó. Ô, velho, Jesus te ama, mano. Ainda faz uma voz bem assim, né? Jesus te ama, cara. Eu já fiz muito disso. Deu certo? Não. Mas agora, cheio do Espírito Santo, nós podemos chegar e dizer, cara, Jesus te ama, e a pessoa já. Porque existe uma ação dele de convencimento. O problema é que nós estamos tentando evangelizar sem a presença. Cara, presta atenção, todo mundo conhece um Jesus, não é verdade? A nossa nação é cristã, todo mundo conhece um Jesus. Mas será que eles conhecem um Jesus que é vivo? Que come na mesa com nós? Um Jesus que liberta, que cura, que transforma? Nós precisamos andar no Evangelho com poder. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos tratando do Espírito Santo como um amante e estamos procurando atrás dos sinais. Não vá atrás dos sinais, vá atrás daquele que gera os sinais. O nosso papel é ir atrás do Espírito Santo e o resto é com Ele. Aí Atos 2,39 diz, Pedro fala assim, olha só, a promessa é para vocês. Ô gente, vocês não estão entendendo nada da mensagem. Vamos lá então, a promessa é para vocês. Para os seus filhos também. Aleluia! E para todos que estão longe. Tem pessoas que estão longe que é para eles também. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Meu irmão, a promessa é para nós todos. Sabe aquele caco? Não é para lembrar do caco agora, pede perdão aí. Sabe aquela pessoa ruim? A promessa é para ele também. Porque a hora que o Espírito Santo pegar, tu vai ver num homem ou numa mulher transformada. Olha aí, termina o texto dizendo, Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. 3.000 pessoas. Isso é tremendo, meu irmão. Nós precisamos entender algo. A marca de um avivamento não é quando o fogo desce, mas é quando as brasas se espalham. Quer saber se tu está no meio de um avivamento? É quando tu está cheio falando de amor de Jesus para as pessoas. Eu, principalmente, não acredito que é só falar em línguas que tu está cheio. Eu acredito uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer falar do amor de Jesus. Ela entra dentro do mercado do Nilo Gueda, por exemplo, dizendo, Senhor, tem alguém aqui que o Senhor quer falar? Entre no teu trabalho e diz, Senhor, dá uma oportunidade aqui que eu quero dar uma evangelizadinha. Aproveita as oportunidades, meu irmão. Sejam mártires, passe vergonha com o Espírito Santo. Se for para passar vergonha com o Espírito Santo, depois fala para ele, bem que tu podia ter gerado uma cura, alguma coisa, né? Quantas vezes que eu orei por pessoas e nada aconteceu, que vergonha. Mas passar vergonha com ele é legal, é uma aventura. Comece passando vergonha que daqui a pouco ele vai te honrar, porque os humilhados serão exaltados.
Aleluia! Olha só o que já estou finalizando. Francis Chan, em seu livro O Deus Esquecido. Olha o que esse cara fala para nós, a igreja. Francis Chan diz assim, no seu livro Deus Esquecido: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Meu Deus, que forte isso. Ou seja, em outras palavras, não trate o Espírito Santo como uma prostituta ou como uma amante, mas ele é teu companheiro. E ele quer viver uma aventura muito legal contigo. Se coloque de pé, queria convidar os irmãos do louvor. E eu queria te perguntar, quem que é desse Espírito Santo? Lembra que é para todos? Não, mas eu não mereço, cara, tu nem sabe da minha vida. Essas vidas assim, difíceis que ele quer pegar. Não se sinta nessa noite como uma pessoa que não pode recebê-lo. Não se sinta nessa noite como uma pessoa que eu não sou digno. Meu irmão, se tu acha que tu não é digno, então o que Jesus fez na cruz por ti? Jesus, ele quer que você seja um mártir. Jesus quer que você se aventure com ele nesses bairros de Luiz Alves. Feche seus olhos neste momento. E comece a buscar a presença do Espírito Santo. Talvez você se identificou com alguma das palavras que eu falei aqui, que muitas vezes, como eu muitas vezes, meu irmão, eu sou aberto de falar isso, que muitas vezes eu tratei ele apenas para aquilo que eu queria usar. E neste momento eu queria te convidar, peça perdão ao Espírito Santo. Eu acredito muito que o Espírito Santo nessa noite, ele quer te encher do poder dele.